Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos à aula 2 do nosso curso de cálculo. Imagine que nós temos dois conjuntos, quaisquer A e B, e que entre os elementos desse conjunto eu vou criar uma regra de associação, ou seja, eu pego um elemento do primeiro conjunto e coloco em correspondência com algum elemento do segundo conjunto. E vamos supor que eu denote essa regra de associação com a letra F. Essa regra de associação é o que vai gerar para a gente os conceitos de aplicação e de função. Mas para isso, a gente precisa colocar algumas restrições nas propriedades de f. Então, a primeira definição, a gente vai dizer que f, e a gente denota dessa maneira, de A em B, que associa elementos x do conjunto A com elementos y do conjunto B. Então, a gente vai dizer que f é aplicação se f satisfizer determinadas propriedades aqui. Qual a propriedade que a gente quer de f para que ela seja uma aplicação? A gente quer que, para qualquer elemento x pertencente em A, exista um único elemento y pertencente a B, tal que x está associado com y. Tá? Essa definição aqui, na verdade, ela está exigindo duas propriedades diferentes da nossa regra de associação f. A primeira delas é que todos os elementos de A tem que ter alguma coisa associada no conjunto B. A segunda delas é que, para cada elemento de A, eu tenho que ter um único elemento associado em B. Então, da maneira que essa figura está desenhada aqui, no momento, f não é uma aplicação. Por que f não é uma aplicação? Porque eu tenho um elemento em A que está avulso, que não tem nada associado em B. Então, a gente precisa associar esse elemento com alguma coisa para transformar f numa aplicação. Então, agora, nessa configuração, a gente já pode dizer que f é uma aplicação. Eu posso associar um elemento repetido no conjunto B? Posso, sem o menor problema. Então, essa configuração aqui também é uma aplicação. Agora, a segunda propriedade, o que ela proíbe é que nós tenhamos um elemento de A associado com dois elementos diferentes de B. Então, nesse caso, como esse elemento está associado a dois elementos distintos em B, f não seria uma aplicação. Perceba que, na nossa definição, o único conjunto que realmente tem que ter todos os elementos associados é o conjunto A. Para o conjunto B, não existe nenhuma restrição. Pode ser que eu tenha todos os elementos fazendo parte dessa regra de associação, pode ser que eu tenha elementos aqui que estão soltos. A princípio, não existe nenhuma exigência quanto a B. Uma vez que a gente definiu a aplicação f, é importante também a gente definir alguns outros objetos que são importantes no estudo das aplicações. O primeiro deles é o conjunto A, que a gente vai denominar por domínio da aplicação f e denotar por DOM de f. O conjunto B a gente vai chamar de contradomínio da aplicação f e vai denotar por CDOM de f. E além desses dois conjuntos, a gente tem um subconjunto de B que é muito importante e por isso ele recebe um nome próprio. Então imagina que eu quero olhar agora só os elementos de B que tem algum elemento de A associado. Esse subconjunto a gente denota por f de A e a gente diz que ele é a imagem da aplicação f, denota por im de f. Além disso, os elementos x, que são os elementos pertencentes ao conjunto A, a gente chama de variável independente, e os elementos y, que são os elementos do conjunto B, a gente vai chamar de variável dependente.
Agora que a gente já sabe o que é uma aplicação, nós estamos prontos para definir uma função. Então, a definição de função, na verdade, ela é simplesmente um caso particular da aplicação. Então, a gente diz que f é função se na aplicação f, B for um subconjunto do conjunto dos reais, sendo que ele pode também coincidir. Agora, vamos supor que nós temos duas funções, f1, que leva de um conjunto A1 em B, e uma outra função f2, que leva de um conjunto A2 no mesmo conjunto B. Quando que essas funções vão ser iguais? Então, a definição é a seguinte. A gente vai dizer que f1 é igual a f2 se forem satisfeitas as seguintes condições. A primeira delas é que os domínios têm que coincidir. Então, A1 tem que ser igual a A2 e f1 de x tem que ser igual a f2 de x, isso para qualquer x do domínio. Por exemplo, do domínio A1. Aqui nesse caso, como A1 e A2 são iguais, tanto faz definir com A1 ou com A2. Por outro lado, se a nossa função f1 é igual a f2 para todos os elementos de um domínio, por exemplo, A1, e A1 é um subconjunto de A2, ou seja, ele está contido em A2, mas não coincide com o próprio A2, a gente já não pode dizer que essas funções são iguais. Mas a gente pode dizer que f1 é uma restrição de f2. Agora vamos considerar a seguinte regra de associação, dada conforme a figura. Primeira coisa, usa um minutinho para você se convencer de que essa regra dada configura uma aplicação. Perceba que, nessa configuração dada, o elemento x1 do conjunto A está sendo associado com o elemento y1 do conjunto B. Nesse caso, a gente vai dizer que x1 é uma pré-imagem do elemento y1. Da mesma maneira, x2 é uma pré-imagem de y2 e x3 também é uma pré-imagem de y2. A gente pode definir também o que a gente chama de pré-imagem completa. Nesse caso, a gente diz que, por exemplo, um subconjunto M do meu conjunto A é pré-imagem completa de um elemento qualquer, por exemplo, y2, por definição, se M é igual ao conjunto de todos os elementos x pertencentes a A, tal que f de x é igual a y2. Ou seja, a pré-imagem completa ela é a reunião de todos os elementos que são pré-imagem do meu y2. Então, só para ficar claro, vamos tentar criar duas pré-imagens completas conforme a figura. A pré-imagem completa do elemento y1 é só o elemento x1, porque x1 é o único elemento que está sendo associado com y1. Da mesma maneira, a pré-imagem completa do elemento y2 é um conjunto que contém dois elementos, os elementos x2
e x3, que são os dois elementos que estão associados com y2. Daqui para frente no curso, muitas vezes a gente vai se referir à pré-imagem completa simplesmente como pré-imagem. Geralmente não vai ter ambiguidade porque no contexto vai ficar claro do que a gente está falando. Mas vale ressaltar também que em algumas outras literaturas, essa pré-imagem de elemento recebe outro nome, por exemplo, foliação. Agora nós vamos tentar classificar as nossas aplicações ou funções, nesse caso tanto faz, de acordo com algumas propriedades extras que elas satisfazem. Por exemplo, a gente vai dizer que uma função ou aplicação f é injetiva se ela satisfaz a seguinte propriedade. Pegando dois elementos distintos, x1 e x2, eu posso concluir automaticamente que f de x1 é diferente de f de x2. Ou seja, trocando em palavras, o que isso aqui está querendo me dizer? Isso aqui está querendo me dizer que uma função injetiva é uma função que não tem dois elementos distintos associados com o mesmo elemento de B. No exemplo da figura, a gente vê que essa função não é injetiva. Por quê? Eu tenho dois elementos distintos no conjunto A sendo associado com um único elemento do conjunto B. Para a gente transformar essa função numa função injetiva, eu precisaria associar um dos elementos com outro elemento do conjunto B que ainda não tivesse nada associado. Agora a função passa a ser injetiva. Uma outra definição importante é a definição da função sobrejetiva. Uma função f é sobrejetiva se a imagem dela coincide com o próprio contradomínio. Em outras palavras, uma função é sobrejetiva quando todos os elementos de B estiverem associados com alguma coisa. Então, outra vez no exemplo, a gente vê que essa função dada dessa maneira não é sobrejetiva, porque eu tenho um elemento de B que não tem nada associado. Se esse conjunto B, porém, fosse composto apenas desses três elementos, então f seria sobrejetiva, porque agora sim, para cada elemento de B, eu sempre consigo encontrar um elemento em A que tenha correspondência. E por fim, combinando essas duas propriedades, a gente diz que f é bijetiva se ela for ao mesmo tempo injetiva e sobrejetiva. Então, conforme o exemplo da figura, f é bijetiva. Nesse caso, a gente vê que é criada uma relação de 1 para 1 entre os elementos de A e de B. Então, para cada elemento de A vai existir um único elemento de B, e para cada elemento de B vai existir um único elemento de A. Tomando em conta essa relação de 1 para 1 que existe entre os elementos de A e os elementos de B para uma função bijetiva, você pode se perguntar: o que me impede de interpretar o conjunto B como domínio e o conjunto A como contradomínio e criar uma outra aplicação que leva agora de B em A com a mesma regra de associação? Vamos dizer que essa função a gente denote por G. Se a função f for bijetiva, nada impede e você pode construir essa função de maneira bem natural. Isso leva a gente ao conceito de função inversa. Então a gente diz que G é função inversa de f, e a gente denota nesse caso G por f a menos 1, se a gente for definir G da seguinte maneira. Para qualquer elemento y do conjunto B, existe um único x pertencente ao conjunto A, tal que f de x é igual a y.
Então lembrando, a definição de função inversa ela só é válida quando a sua função f for bijetiva. E aí, como consequência, devido a essa simetria, a essa relação 1 para 1, isso significa que a função inversa f a menos 1 também é uma bijeção. Agora vamos olhar uma configuração com duas funções. Suponha que eu tenha uma função f qualquer que associa elementos de um conjunto A com um conjunto B. E uma outra função g que associa elementos desse mesmo conjunto B, que é contradomínio de A, com elementos de um outro conjunto C. A minha intenção é criar uma outra função que leve direto de A para C, seguindo essa mesma estrutura de f e g, ou seja, seguindo as flechas aqui conforme elas estão na figura. Nesse caso, a gente diz que H é uma composição de funções. A gente denota por g bola f. E a gente diz que H de A, ou seja, a imagem de A, é dada da seguinte maneira. São os elementos y pertencentes a C, tais que f, ou melhor, g de f de x é igual a y para qualquer x pertencente a A. Então perceba que isso dá para a gente a mesma definição de aplicação convencional, só que agora a gente está tomando a composição de duas funções f e g. Por fim, a gente vai considerar uma aplicação f de A em B, que associa elementos x em A com elementos y em B, e a gente vai olhar o conjunto gama, que é dado da seguinte maneira. São os pares ordenados x e y do produto cartesiano AB, tais que f de x é igual a y. Esse conjunto gama é o que a gente vai chamar de gráfico da aplicação f. Então perceba que a gente tem aquela noção intuitiva de gráfico como sendo uma figura geométrica, pode ser uma curva no plano, às vezes uma superfície no espaço ou uma curva no espaço, etc. Mas a princípio a definição de gráfico ela não tem nenhum contexto geométrico, ela é uma definição puramente abstrata que vem da teoria dos conjuntos. Essa noção geométrica começa a aparecer para a gente quando a gente tem um domínio e um contradomínio numérico. Por exemplo, os reais ou qualquer outro subconjunto dos reais. Mas na prática, o gráfico de uma aplicação ele está definido para qualquer conjunto abstrato A e B, tanto no domínio como no contradomínio. Não necessariamente vai existir uma representação geométrica, mas isso não quer dizer que o gráfico não esteja definido. Pessoal, para a aula de hoje é isso. Caso vocês tenham alguma crítica ou alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Não deixem de ativar as notificações para vocês receberem um aviso quando as próximas aulas desse curso forem publicadas. Até a próxima!